do Aristóteles. Então, eu vou só finalizar, deixa eu compartilhar a tela, finalizar só essa parte aqui da questão política, que na apostila de vocês, a apostila de vocês está pedindo, tá? Deixa eu só finalizar aqui, peraí. Estão vendo, né? Pronto? Estão vendo aí? Estão ok? Porque se vocês cortam, vocês abrem e fecham tão rápido, não dá nem para ouvir a voz de vocês. Tá ok. Tá ok, então. Nós vamos falar da questão política de Aristóteles, né? O Aristóteles ele é diferente de Platão no aspecto de ele não constitui, ele não formaliza uma forma de poder, mas ele observa as formas de poder da sua época e a partir dali ele constrói a sua forma de pensamento. A sua forma de pensamento está prescrita no livro A Política, né? Então Aristóteles, nós falamos a questão das virtudes, né? Semana passada a gente falou tão bem dessa questão de ser virtuoso, né? E o Aristóteles, na questão da política, ele vai falar que é na política que você vai praticar a ética. Por isso que a gente fala que a ética é a continuação da política, ou a ética é a extensão, ou melhor dizendo, a política, desculpa, tá? A política é a continuação da ética, a política é a extensão da ética. Porque da mesma maneira como você vive o seu cotidiano, né, a sua vida, com seus vizinhos, com seu pai, com sua mãe, com seus colegas, você também deveria viver dentro da política, né? Quer dizer, você tem que aplicar o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, né? Tudo aquilo que você é, também na convivência e na relação com o outro, tá? E aí, o Aristóteles, eu acho interessante quando o Aristóteles fala que o ser humano é zoon politikon. O que significa zoon politikon? A mesma coisa quando Aristóteles vai definir o homem. Ele fala que o homem é zoon logon, quer dizer, o homem com a capacidade de pensar, zoon faber, quer dizer, o homem que tem a capacidade de manipular objetos, de construir objetos, de fabricar, e o ser humano é zoopoliticon, é animal político. É a nossa diferença dos outros animais, essa capacidade política. O que é essa capacidade? O que seria esse zoopoliticon? Ele vai falar que dentro das nossas veias corre o sangue político. Não é de ser um líder político, tá entendendo? Não é ser um governador, um governante. Não, mas quando fala corre nas nossas veias, né, a relação política, né, o ser político, é que nós, desde o nosso primeiro segundo de vida até o último segundo de vida, nós vamos precisar do outro. Nós estamos o tempo todo nos relacionando com o outro. Então, por isso que nós somos zoopoliticon, nós somos animais políticos, tá? Porque política não pensa política em poder, tá? Pensa em política como relação com o outro, certo? E aí nós somos zoopoliticon. Só que o zoopoliticon, né, o animal político aqui, ele é diferente das outras formas de pensar. Por que ele é diferente? Porque ele tem que relacionar com o outro, né, com o vizinho, com aquele que talvez ele não conhece, com laços de filia. Como assim laços de filia? Laços de amizade. Então, eu olho para o meu colega, eu olho para o meu vizinho, eu olho para o desconhecido na rua, eu olho para sei lá, com as pessoas que eu vou tendo contato, com um olhar de amigo, tá? Por quê com o olhar de amigo? Porque eu desejo fazer o bem para ele, eu quero fazer o bem para ele. Então, a pessoa que vai entrar no campo político é uma pessoa que deveria olhar para o outro, olhar para o colega, olhar para as pessoas com quem ele convive com laços de filia. Como assim laços de filia? Com laços de amizade.
é sentir o amor filial por eles, tá? O que significa o amor filial? Alguém sabe me dizer? Tem alguém aí? O que significa o amor filial? Opa. Filosofia significa o quê? Amor pela sabedoria, não é? A amizade pela sabedoria. Então, quando a gente fala em filia, né, ele está falando que você tem que olhar para o seu colega, para o seu vizinho, para aquele que está ali ao seu redor, como se ele fosse o seu amigo. Ele é o seu amigo, tá? Às vezes você não conhece ele, mas você vai tratar ele como se ele fosse o seu amigo, tá? Então, nesse campo político, nessas relações, né, entre pessoas, o governante, né, ele tem que governar ou ele tem que relacionar com o outro com o olhar filial, não pensando em ganhar poder, em ganhar dinheiro, tá? E aí, olha para você ver, o cara, né, que está administrando politicamente, né, tem o olhar filial para com os outros, né? Esse cara, ele não vai ser corrompido pelo poder. Esse cara está ali para fazer o bem, tá? Então, quem deve ser o político é aquele que promove o bem. Quem deve ser o político, né? Eu falo político agora como governante, é aquele que produz amizade, é aquele que na sua vida, no seu cotidiano, demonstra para nós as suas virtudes. E olha para você ver que interessante, quando você olha para um governante que faz, né, promove virtudes, você vai ficar encantado com ele e, logicamente, vai querer ser igual a ele. Então, quer dizer, nós vamos usar de um governante, né, que vai ser aquele detector, né, aquele que detém as virtudes, nós vamos olhar para ele e vamos falar assim, nossa, nós podemos ser igual a ele. Então, está entendendo por que, que o governante, o político, ele... O que é isso que vai estar batendo? Não está dando para escutar, né? Está dando para me escutar, gente? Tá. Isso aí eu mandei quando você não tá com o celular. Ah, tá. Ô, Nina, o que significa zoopoliticon? O que significa? Você não é um animal? Zoon significa animal, não é? Então, nós somos todos aqui, a plantinha é um zoon, né? O xereque aqui, ó, é um zoon, né? Que está aqui no coisa aqui. Nós também somos zoon, nós também somos animais, por isso que você vai no zoológico, entendeu? Então, todos nós somos animais. A nossa diferença dos outros animais é que nós somos zoon, animais, né? Faber, que fabrica, zoologon, seres, né? Animais que pensam, e a nossa diferença também dos demais é que nós somos zoopoliticon. O que significa zoopoliticon? Corre na nossa vida, no nosso sangue, a necessidade da política. Quando eu falo necessidade da política, não é de você administrar o poder. Eu estou falando de relacionar com o outro. Relacionar com o outro. Política significa a relação com o outro. O que é a ética? A ética não significa relacionar bem consigo mesmo. Não é você praticar o bem nas suas ações. Não é? Por isso que a gente fala, então, a política tem que ser continuação da ética. A ética não é a melhor forma de fazer o bem individual? Quando eu te falo assim, nossa, você é ético, é porque eu percebi nos seus atos, eu percebi nas suas atitudes que você tem virtude, que você faz coisas boas. Agora você vai pegar essa ética e vai aplicar ela onde? Aqui, ó, na política, na relação com os outros, ó. Com o vizinho, com o colega, com o primo, com o pai, com a mãe, com o desconhecido, tá? Você vai aplicar o seu jeito de ser. Ser o quê? Deixa eu usar minhas canetinhas aqui. Aqui é você, ó, tá? Você vai aplicar o seu jeito de ser, a sua ética, as suas virtudes aqui. Aonde? Na relação com o outro. E aí o outro, né, vai perceber que você é uma pessoa diferente, porque você tem virtude, tá?
Você é uma pessoa ética. E aí, quando você está no meio dos outros, né, na relação com os outros vão querer se espelhar na sua vida também. Então, tá entendendo? O Aristóteles ainda até fala assim, o homem, né, que acha que viver sozinho é interessante, ele é o cara mais desprezível de todos os outros, porque ele não consegue viver a relação com o outro. Oi. Tá entendendo por que que agora vocês entenderam o que significa o zoon político? Porque corre no nosso sangue, corre no nosso meio, a gente necessita estar em relação com o outro. Estar em relação com o outro é fazer política, é ser político, né? Não é ser político na intenção de promover uma candidatura política, mas o ser político que está dentro de nós é o ser a relação com o outro. E como não temos que nos relacionar com o outro? Aplicando a nossa ética, aplicando a nossa virtude, tá? Tá entendendo? Então você tem que ser virtuoso tanto no campo individual, tanto no campo coletivo. Por isso que você aplica na política, na relação com o outro, a sua ética, tá? As suas virtudes. E aí os outros, vendo que você é uma pessoa boa, vão querer também ser uma pessoa boa. Então, o Aristóteles ele nunca vai falar assim para nós: qual é a melhor forma de poder? Ele não vai aplicar a melhor forma de poder. Ele vai perceber que se a forma de poder ela for boa, né, o governante ou aquele grupo for bom, né, ele aplicar as virtudes ali para todo mundo, ele olhar para o colega, ele olhar para o governado com olhar de amizade, não com olhar de interesse, né, de roubar, de corromper, né, de ganhar honras e glórias. Não, se ele for essa pessoa humilde, né, amigo, né, então eu posso considerar ele como um bom governo. A mesma coisa é um grupo, tá? E aí o Aristóteles ele não vai igual o Platão, porque o Platão ele defende uma forma de poder. Qual a forma de poder que o Platão defende? A sofocracia, né? Poder do sábio ou poder do rei filósofo. É como se ele instaurasse uma monarquia, só que quem deveria governar é o filósofo. Por que o filósofo? Porque o filósofo ele consegue. Eu já expliquei isso para vocês, a política de Platão. Não, acho que Acho que não. Para Platão, presta atenção, para Platão, nós não temos 3 tipos de alma. Alma concupiscente, irascível e irracional. Quem deve controlar todas as outras almas? A alma racional. Ela tem que controlar os nossos sentimentos e os nossos desejos. Aplicando isso na realidade, ele vai chamar que essa alma racional é a alma de quem? É a alma dos filósofos. Essa alma que é a alma irascível, que é a alma de sentimentos, é a alma dos guerreiros, né? Que mexe com sentimentos, né? Com as emoções da cidade. E a alma concupiscente, que é a alma dos desejos e que não busca muito conhecimento, é a alma dos trabalhadores. Aí ele pega essas 3 realidades: filósofo, né? Guardião, guerreiro, polícia, né? E povo. Quem deve governar a cidade? Quem deve governar a cidade, quem deve administrar os bens públicos é aquele que possui alma racional. O melhor, o filósofo. Por quê? Porque o filósofo nunca vai deixar com que o poder, as honras e as glórias corrompe. Ele não vai perder a sua virtuosidade. Ele não vai perder o seu equilíbrio. Está entendendo isso? Então, o Platão defendia uma sofocracia, tá? Uma sofocracia. Sofos. Alguém queria falar alguma coisa? Sofos significa sábio. Cracia, poder. Poder do sábio. Oi. a alma incompulsível é de quem? Alma, como que é? Irascível, concupiscente, né? É concupiscente. A alma concupiscente é do povo.
tá? É porque o povo está ligado aos desejos, eles não se preocupam muito em conhecimento, tá? Por isso que está ligado, então, ao baixo ventre, né? Aqui no nosso corpo, aqui, ó, onde está localizados os desejos? Aqui na barriga, né? Por isso que fala que essa alma está situada nessa parte aqui, da barriga e dos genitais, né? Onde está ali a fonte dos desejos, tanto da comida e tanto do sexo, né? Do prazer sexual, tá? E aí, Amém. tá vendo? Oi. Duas coisas. Primeiro, então, para o Platão, os filósofos deviam mandar por meio de uma monarquia? É, como se fosse uma monarquia. Só que como que a gente vai chegar a essa monarquia? Quando você pensa em monarquia, não é uma pessoa só. Monarquia Sim. é uma pessoa. E uma pessoa que ganhou aquele título, que exerce aquele poder, porque ela veio de uma tradição, ela veio de uma família. Só que para Platão, não. Para Platão, para a gente chegar ao rei, não é que ele defende uma monarquia, entendeu? Mas ele fala de um rei como se fosse uma pessoa só. Rei, filósofo. Não é que ele defende. Por que ele não defende literalmente uma monarquia? Não sei se está claro. Ele não defende assim a forma, a instituição monárquica, no sentido de aqui é o rei, não é? O rei morre hoje, quem entra? O príncipe. Não. Não é dar essa continuidade de família, tá? Quando ele fala de rei, o rei filósofo, esse rei aqui, tá? Essa pessoa aqui, nós estamos falando rei porque pela forma de governo, né? Quem governa? O rei, tá? Então esse rei aqui tem que ser filósofo. E como esse rei aqui vai chegar a esse poder? Essa forma de poder de Platão, ela se consolidou? Não, ninguém nunca instaurou essa forma de poder. Mas o Platão, ele fala que na forma de poder, que essa que ele sonhou, né? Essa que ele idealizou, tá vendo? Tudo de Platão é idealizado, tudo está nas ideias, tudo fica na utopia. Ele vai falar que nós vamos conseguir, né, chegar o rei filósofo, né, ou chegar no povo, ou chegar no... Deixa eu pegar minha caneta preta aqui. No soldado, né? Vamos lá. Povo, soldado e rei. 3 classes de pessoas. Como nós vamos conseguir identificar que esse cara aqui, o de azul, vai chegar a ser filósofo? Ou ele vai poder administrar os bens públicos da cidade? A partir da educação. Como assim? O Platão é o primeiro a instituir um método pedagógico, tá? Um método de educar as pessoas. E aí ele fala que eu acho que isso não está na apostila de vocês, não, tá? Mas isso aqui é bom saber para você entender aonde que a gente chega nesse rei filósofo aqui. Desde os 3 anos, se eu não me engano, dos 3 aos... Gente, só um pouquinho, deixa eu tirar deixa eu tirar esse slide. Deixa eu procurar o slide aqui, que eu tenho que... O slide do... Ai, meu Deus, como que faz aqui? Só um pouquinho, viu, gente? Deixa eu procurar o slide aqui de Platão, que dá para entender direitinho essa questão da educação. Por que eu volto em Platão? Porque foi uma parte que talvez a gente não ficou bem... Acho que não foi nem explicada, porque não tinha como explicar. Ou que a gente não aprofundou, né? Mas a gente não aprofundou Platão porque a gente ficou preso no Aristóteles, né? A gente começou essas lives depois de Aristóteles. Amém. Só uma coisa. Então, a zoopolítica é a necessidade de se comunicar, de se relacionar? O zoon politikon, quando eu falo que você é um animal político, né? É que você, desde o seu primeiro momento da sua vida até o último momento da sua vida, você está em relação com o outro e você precisa se relacionar com o outro, entendeu? Político... Peraí. Ô, pai, fecha a porta aí para mim. Pai, fecha a porta aqui para mim. Não tem como minha mãe, tem falação pela uma. Você necessita o tempo todo estar em relação, tá?
Você necessita de estar com o outro. Então, política Entendi. não é só governo. Política significa relação, né? E aí, por isso, quando eu virar para você falar assim, ô, Rafael, por que que eu faço essa confusão, por que que a política é a continuação da ética? Você saberia me responder? Por que que a política é a continuação da ética? Para você conviver em sociedade, você necessita se relacionar com as pessoas, mas manter a ética. Alguma coisa nesse sentido, não. Para você continuar, né? Aqui, encontrei. Na sua vida, no seu individual, consigo mesmo, você não é uma pessoa que tem virtudes? Sim. Então, como que você vai aplicar essas virtudes? É somente consigo mesmo? Não. É na vida com o outro, é na relação com o outro. Por isso que a gente chegou, então, a falar assim, o que é ser justo? O que é ser bom? O que é ser belo? É na relação com o outro que a gente chega à ideia de justiça, de bondade, de virtude, de inteligência, tá entendendo? É na relação com o outro que a gente consegue definir algumas coisas. Definir o que é ser belo, o que é ser educado, tá? Então, a ética a política tem que ser a continuação da ética, porque é na relação com seus colegas que você aqui, né? Você aqui é o azulzinho, né? Você aqui vai mostrar que você tem as virtudes, tá? Deixa eu ver se vai agora aparecer aqui. Entendi, obrigado. Ó. Oh, meu Jesus, por que tá dando isso? Deixa eu ver se vai aparecer. Não sei por que não está querendo aparecer. Tá aparecendo a tela para vocês ainda? A minha tela lá? Não, né? Tá aparecendo o seu rosto. Oh, mas por que será, meu Deus? Agora foi, amigo. Mas não foi o slide que eu quero. Não, mas que raiva. Que raiva. Ah, não. Esquece isso aqui. Deixa eu só falar. Nem eu queria mostrar para vocês. Então, para Platão ter chegado a essa forma de poder, ele fala lá, ó, eu estou vendo aqui, vocês não estão conseguindo ver. Eu vou até interromper o compartilhamento para vocês não ficar vendo esses coisas aí. O Platão fala assim, ó, para você chegar ao campo, né, do poder de governar uma cidade, né, de governar uma massa, a educação ela é comum para todos, entendeu? Com 7 anos você já vai entrar na escola, entendeu? E aí, mentira, né? Com 3 anos você já entra na escola, com 3 anos. Aos 7, nós vamos ser a primeira seleção, que vai ser a primeira, entre aspas, classificação. Ali você vai perceber se a pessoa ela tem uma certa. Se ela é inteligente. Vou resumir aqui, vou parar de enganação. Se a pessoa é inteligente, se a pessoa é capaz, se a pessoa consegue aprender matemática, aprender as questões, tanto matemática como as outras. Se a pessoa não tem essa destreza, com 7 anos, ela já passaria para a classe do povo, né? E ela já deveria já procurar, então, né, lógico, depois que ela ganhar uma certa idade, maturidade, né, ela vai começar a trabalhar, então ela vai ser da classe do povo. E os outros continuam estudando. Aí, com 20 anos, já tem a segunda seleção. Essa segunda seleção, então, seria o momento em que vai começar a formar a classe guerreira. Tá entendendo? Depois, a terceira seleção, com 30 anos, 35, 50. Então, quer dizer, são como se fossem provas, né? Você vai fazendo provas, né? Com 7 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 35, até chegar aos 50 anos, mais ou menos, na qual o cara já está
pronto, já tá craque, o cara já tem o domínio, tanto das exatas, tanto das humanas, tanto de todas as coisas que aquele cara ali pode governar. A mim, Hum. eu Isso não é pra- entendi muito bem essa parte. Não, mas o quê? De Platão? Sim, da seleção que você estava falando. E essa seleção, ela se dá, por exemplo, Eu também não entendi isso, não, amigo. Flávia, Ana Clara, o João, a Camila, a Lívia, o Thiago, a Nina, o Wesley, vai entrar tudo na escola, com 3 anos. Isso aqui foi idealizado. Deixa eu... Ai, que raiva. Toda vez que esse trem que eu quero compartilhar alguma coisa... Eu acho que o Napo não tá Ai, mutado, encontrei. não. Encontrei. Agora vai dar certo lá, tá vendo? Tá vendo que tá escrito educação? Ó, isso aqui seria uma tabela explicativa de como seria a formação das pessoas. Tá? Só tem 10 minutos. A formação das pessoas para chegar ao cargo máximo, né? Ao rei filósofo. Ele vai falar que a criança entra com 3 anos na escola e com 7 anos já é a primeira seleção dela. Se você percebe, eles percebem que a pessoa já não está muito apta, né? Não está muito apta para tipo, ela não tem muita força física ou talvez ela não tenha muita força intelectual. Então, essa pessoa com 7 anos ela já deixa a escola, já, tá? A segunda seleção, olha lá, os menos aptos passariam menos aptos a quê? A alma racional, tá? Então, esse exame final aqui é para você perceber se você é alma racional ou não. Então, na primeira exclusão, já te classifica como alma concupiscente. Ali com 20 anos, já te classifica como alma irracível. Dos 30 até ali os 50 anos, você já é alma racional. Só que a sua alma racional não é que quer dizer que você não tem pessoas que vão ficar por conta da administração, do dinheiro, tá? Outros vão ser escolhidos para iniciar outros estudos, né? Seriam, entre aspas, os professores, e até chegar o exame final, que seria com 50 anos, que seria a consolidação do poder, né? Mas pensa, foi interessante essa forma que ele pensou, foi, mas isso aqui foi tudo idealizado, tá? Isso aqui Platão só idealizou, não concretizou, tá? Deixa eu só finalizar essa parte aqui agora do nosso amigo Aristóteles. Está claro isso? Tá claro. Foi uma seleção que Platão pensou para chegar ao nível de uma pessoa que deveria governar uma cidade. É aquilo, né? Quem deveria governar a cidade dentro de uma sociedade, por exemplo, em Formiga, no Brasil, uma pessoa que tem alma racional. Não uma pessoa igual, desculpa se vocês forem fã do nosso presidente, igual o Jair Bolsonaro, que é totalmente desequilibrado emocionalmente, que manda os jornalistas calar a boca, que manda os jornalistas ir a merda. Olha, isso, meu Deus, isso não é isso não traz nem segura. Olha para você, quando você vê um cara desse, eu me sinto inseguro num país desse. E aí, tá entendendo? A gente fica inseguro nessa relação como governante e governado, tá? Então, uma pessoa chegar ao poder tem que ser uma pessoa estudada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que não vai deixar com que o poder, a ganância, os prestígios subam pela cabeça, tá entendendo? Subam pela cabeça. Eu estou falando isso tanto em Platão, tanto em Aristóteles, porque para você chegar a governar em Aristóteles, né, chegar a um poder, ele vai falar, você tem que ser uma pessoa ética, você tem que ser uma pessoa virtuosa. Aí, o Aristóteles, ele nunca, como eu já disse para vocês, ele nunca instaurou uma forma de poder, igual Platão idealizou uma forma de poder, mas ele analisou as formas de poder da sua época. Amigo, repete essa frase aí para mim, para mim travou. Do Platão, falando que Platão Platão, ele idealizou uma forma de poder, mas essa forma de poder nunca foi concretizada, tá?
o Aristóteles, ele não quis idealizar uma forma de poder. O Aristóteles era mais pé no chão. Ele começou a perceber, porque o Aristóteles era um cara muito viajado, né? Ele nasceu na Macedônia, mas depois ele foi para a Grécia, depois ele voltou, depois vai e volta. Então ele teve contato com outras, né? Com outras formas de poder ali dentro da Grécia, tá? E aí, analisando essas formas de poder que ele percebeu, ele fala que a melhor forma de poder não é a monarquia, ou a aristocracia, ou a democracia, não. Ele vai falar da pessoa. Ele vai falar assim, se você é uma pessoa virtuosa, se você é uma pessoa que olha para o seu colega, né? Olha para a pessoa com laços filiais, quer dizer, se você é amigo da pessoa, né? Se você quer o bem da pessoa, então qualquer forma de poder aqui não importa. O que importa é que você seja uma boa pessoa. Tá entendendo? Que você seja bom, que você seja virtuoso e que a sua virtude e que a sua forma de vida espelhe, né? Seja um espelho para os outros também. Tá certo? Quer falar alguma coisa, Thiago? Ó, Quer falar alguma coisa? é. Quer não? Quer não. Aqui, tá claro isso? Tipo assim, aí o Aristóteles fala o seguinte, ó, pode ser monarquia? Pode. Pode ser aristocracia? Pode. Pode ser democracia? Pode. Pode quando? Pode quando a pessoa, né, o governante ou aquele grupo de governantes faz com que a sociedade caminhe para o bem. Que o exemplo de vida dele, que é a forma dele viver, a forma virtuosa dele fazer as coisas, de viver a vida, seja um espelho para todos. E aí ele fala aqui, existe formas de poder para para poucos e para muitos, tá? Então, qual a melhor forma de poder para poucos? Qual a melhor forma de poder para muitos? Qual a melhor forma de poder na qual um governa? Para qual um governa? A monarquia. Para poucos governam, a aristocracia. Para muitos, entre na qual muitos governam, a democracia. Tá? Mas espera aí. A monarquia vai ser uma boa forma de poder a partir do momento em que o rei não se deixa ser corrompido, que ele exerça dentro da sua relação política, do seu campo político, filia, quer dizer, ele é uma pessoa amiga, tá? A mesma coisa do aristocrata, tá? Aquele grupo de pessoas, aquele pequeno grupo, aquela família, né, que exerce poder. Aquela pessoa exerce o poder, aquele grupo exerce o poder, só que tem que ser pessoas que nos mostram o quê? Mostram que são boas pessoas, que têm virtudes. Né? A mesma coisa na democracia. Democracia são muitos que governam dentro da democracia. Esses muitos que governam dentro da democracia têm que nos mostrar que são pessoas boas, que aplicam a ética, a sua forma de viver, a sua virtude na política. Estou repetindo isso o tempo todo para ficar claro. Então ele fala o seguinte, quando um governa, é monarquia. Tá. A partir do momento que esse monarca ele perde a noção, né? Ele deixa com que suas virtudes, ele pega as suas virtudes aqui e coloca dentro da caixinha, dentro da gavetinha dele, esquece, e ele começa a ser deturpado, né? Pelo poder, pela ganância, aí essa forma de uma pessoa governar, que agora está corrompida, se torna uma tirania. Tá? Então, ele quis explicar também como surgia as outras formas de poder, né? Que nada mais, nada menos do que uma continuação das outras formas de poder. Então, a monarquia. A monarquia, ela deveria governar? Sim, a partir do momento que o monarca seja uma pessoa virtuosa, seja uma pessoa amiga. Agora, a partir do momento que esse monarca ele perde a sua virtuosidade, ele perde a sua noção ética, ele se torna o quê? Um tirano, né? Ele quer que o poder, ele faça com que o poder esteja centrado na mão dele.
Na aristocracia, quem governa na aristocracia? Um pequeno grupo. Um pequeno grupo. Quando aquele pequeno grupo ele perde a noção ética das virtudes, o que ele vai fazer? Ele vai pensar no dinheiro, ele vai se deturpar. Ele vai, então, se tornar um grupo que só pensa no prazer, no dinheiro, no dinheiro. E também a mesma coisa na democracia. A democracia é bacana, é governo de muitos, é. A partir do momento que ela perde, né, a sua virtude, a sua ética, ela se torna uma demagogia, um blá, blá, blá. Está escrito blá, blá. É dizer, já não tem mais sentido de governar pensando no outro. Tá? Vai acabar minha aula. Tá? Se interromper é porque... Tá claro isso? Então, eu só queria finalizar essa parte, então. Tá, tranquilo. Tá entendendo? Então, o que é... Ele defende a monarquia, a aristocracia e a democracia. Mas quando a pessoa é uma pessoa virtuosa. Agora, quando essa forma de poder